Olha, muitas coisas positivas aconteceram desde a chegada do Abel, Endrick, Estevão, mas o Abel, a figura dele como comandante, como um treinador que não era conhecido, que não tinha títulos, que veio do futebol grego e que se estabeleceu no Brasil e que em 4 anos fez o que muitos não fizeram nem perto na carreira toda. Então o Abel, ele tem méritos, muitas vezes discordamos dele, tem coisas que ele passa do ponto. Agora, se a gente olhar para o que ele fez nesse período, é acima da média, é um exemplo para outros treinadores, independentemente da nacionalidade, é um profissional comprometido de verdade e não é à toa que hoje é um ídolo do Palmeiras. Podia ser um vídeo de despedida, né? Pra concorrência. Obrigado, vai embora, Abel, some daqui, né? Monstro, né? Esse cara, olha... Tudo bem, a gente tá vendo só ele do Palmeiras, pouco acompanhando a Grécia. Eu não vou mentir pra quem tá assistindo aí. Eu nunca tinha ouvido falar, que ele tava no PAOK da Grécia. Mas a carreira era curta. Com toda a respeito que ele merece. Não, quando ele chegou, eu falei, meu Deus do céu, quem que é esse cara? Esse cara se transformou em 4 anos no maior técnico da história. Maior técnico da história do Palmeiras e, pra mim, o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Ponto. Como ele vai ser num futuro clube, a gente só vai saber quando ele sair do Palmeiras. Uma coisa é certa. É a terceira academia. Graças a ele, é uma dinastia palmeirense. Chico Garcia, você que gosta das palavras corretas, poéticas também. O Abel, ele é uma inspiração. Ele é. Porque assim, hoje eu tô um pouco cansado de ouvir entrevistas de alguns treinadores que não falam sobre o jogo. E o Abel, o legal de ouvir as suas entrevistas, mesmo que muitas vezes ele passe do ponto, a gente discorde de algumas coisas, ele fala sobre o jogo. Se você faz uma pergunta tática, ele te responde. Ele é um técnico de processos. E é um cara que cuida do sono dos atletas, é um cara que dorme e amanhece na academia do futebol, é um cara que mostra o trabalho que ele desenvolve. E a gente vê isso com resultado na prática. Realmente ele mudou a história do Palmeiras. O Palmeiras já vinha se reconstruindo lá desde o Paulo Nobre, 2014, 15 ali, mas quando ele chega, ele eleva o clube de patamar e ele vem naquela toada, naquela sequência do Jorge Jesus, que não teve tempo de fazer um trabalho mais longevo, né? Porque aí veio a pandemia, ele acabou renovando o contrato, numa sequência sai para o Benfica, então a gente não sabe como seria a manutenção de um Jorge Jesus com aquele time fantástico de 2019. E aí, de repente, ele vem e traz consistência, né? Porque aquele Flamengo de 19 foi um meteoro, né? Um cometa, assim, né? O Palmeiras do Abel, ele é consistente, ele é constante e faz com que ele permaneça aí, e o Felipão mesmo já disse que é o maior treinador da história do Palmeiras e o que o Felipão fala, a gente concorda, né? Ulisses. Admirável, né? Um cara, assim, como treinador, admirável. Eu acho que as coletivas dele são um pouco pesadas. Gostaria que ele buscasse o equilíbrio nisso, que é importante, porque às vezes apontar o dedo para a imprensa é muito fácil. Uma imprensa que não tem acesso a nada, uma imprensa que não consegue assistir um treino, uma imprensa que não acompanha nada. A imprensa está completamente isolada dos clubes de futebol, né? Raramente se abre um treino para se analisar, para se ver. Então, para que a gente possa ter uma pergunta perfeita até, a gente tem que saber o que aconteceu durante a semana. Você não elabora uma pergunta, uma coletiva, de acordo com o que você viu no campo de jogo. Mas você tem que conhecer o treinamento da semana, para saber por que ele fez aquela alteração, qual foi o motivo. Às vezes funciona no treinamento e às vezes no jogo não funciona. Mas hoje nenhum clube mostra. Nenhum clube mostra. Então, quando ele bate de frente com a imprensa assim, eu não acho legal. Né, que ele tem muita informação e a imprensa não tem. A gente analisa os 90 minutos de bola rolando. É só aquilo que a gente consegue ver. Mas é um técnico vitorioso, é uma pessoa admirável, é um ser humano incrível, um homem de família. E o Gagliotti acertou perfeitamente. Foi muito questionado o Gagliotti quando o trouxe, né? Um nome desconhecido, tudo. Mas o trabalho do Abel, eu concordo, é o melhor. E treinadores brasileiros que eu converso, grandes treinadores brasileiros já falam isso hoje. É o maior técnico estrangeiro que atuou no futebol brasileiro. Obviamente que teve no Palmeiras uma estrutura incrível, né? Teve uma condição maravilhosa de trabalho, né? Mas isso tudo agregou ao profissionalismo e ao grande profissional e competente que ele é. Dedê. Não, achei que tava acabando o programa já. Já tava dando tchau. Já fizesse. Nós vamos medir. Eu só vou. Nós vamos medir o tempo meio do Chico, assim, cadê o parceirinho? Hoje é dia de, obviamente, elogiar o trabalho do Abel, né? Hoje não é o dia de criticar o trabalho do Abel. São 4 anos à frente de um clube que já tem uma história muito bonita. O Abel deixou essa história ainda melhor com a competência que ele tem e hoje o Palmeiras tem uma identidade. Quando você tem um treinador muito tempo no cargo, você cria uma identidade. Hoje você olha o Palmeiras e sabe como é que o Palmeiras joga. Você consegue até detectar alterações que o Palmeiras vai fazer durante o jogo, determinado momento do jogo. Se o jogo tá próximo, o jogo tá contra, você fala, o Abel vai fazer dessa forma, porque criou uma identidade dentro do Palmeiras. Então hoje é dia de parabenizar você, Abel, pelo que você fez com o Palmeiras e que você continue muito tempo no Palmeiras, trazendo essa alegria, essas conquistas que você já tem e precisa continuar vencendo, que é uma coisa que eu acho que é um mérito muito seu. Fazer com que os jogadores continuem com vontade de continuar vencendo. Parabéns. Boa, Dedê. Agora que adversário indigesto, hein, Nossa Scarbi? senhora, chega, né? 4 anos tá bom já. Poderia ter ido pra seleção brasileira faz tempo. Benfica, tem alguns clubes lá em Portugal. Não, mas sem brincadeiras à parte, você pega o mérito desse cara, qual outro treinador no Brasil consegue ficar 4 temporadas tendo sucesso aqui no futebol brasileiro? É muito raro. O futebol brasileiro é uma máquina de moer treinadores. Em alto nível, né? Em altíssimo nível. Então, um cara que levou o Palmeiras para o Mundial, que quase venceu o Mundial com o Palmeiras ali naquele jogo contra o Chelsea. Um cara que venceu 2 Libertadores com o Palmeiras. Não tem nem o que falar. No começo, apanhou muito da imprensa, na minha opinião, de uma forma muitas vezes injusta até mesmo. Injusta. A imprensa batia no cara falando de nacionalidade, de várias coisas.
ridículas sobre o Abel. Ele mesmo assim se manteve e hoje está completando aí 4 anos do Palmeiras. Baita treinador. Para mim, ao lado ali de Tele Santana, os 2 maiores que a gente tem aqui na história do futebol brasileiro. Que moral, hein, Abel Ferreira? Que moral. Vamos colocar. O Ricardinho, você fez aí 4 anos de Abel, não fez? Quantas pessoas tem com a gente no YouTube? Obrigado aí, YouTube, junto com a gente, aí, arrebentando a boca do balão no YouTube. Um beijo pra vocês todos. Mais de 100 mil pessoas no YouTube com a gente. Coloca aí, então, a matéria que você fez. É arte? Mas não fez só arte? Não, tudo bem, vamos lá. Maior de todos os tempos, Abel Ferreira completou 4 anos de Palmeiras nessa quarta-feira, 313 jogos, 181 vitórias. O cara é um monstro ou não? É impressionante. Qual o número de derrota dele? 55 só. 77 empates. Meu Deus do céu. 10 títulos, Libertadores 20, 21, Recopa Sul-Americana 22. Aí Campeonato Brasileiro 22, 23, Copa do Brasil 20, Campeonato Paulista 22, 23, 24, Supercopa do Brasil 23. Técnico com mais títulos na história do Palmeiras ao lado do Oswaldo Brandão, que é ídolo do Corinthians também. Técnico mais longevo da história do clube e uma única passagem. Tem alguém melhor que ele pra você, Veloso? Você que é ídolo, 458 jogos e também ganhou todos os títulos. Só o Mundial que você não ganhou? Não joguei. Ninguém, né? Não joguei. Terço? Ninguém. Ninguém ganhou e ninguém vai ganhar. Porque não tem Mundial e nunca mais. Nenhum time brasileiro vai ganhar Mundial. O pessoal ganhou na década de 50. Se o Veloso não ganhou, quem ia ganhar? Quem ia ganhar? Quem ia ganhar, Veloso? Década de 50? Década de 50 tá bom. Tem um lá. Agora o Abel é monstro, é o maior de todos, sem dúvida nenhuma. O Abel, pra mim, é o maior da história do clube e os números também demonstram isso, né? O mais vitorioso, o mais longevo. É impressionante a trajetória dele, porque ele foi um treinador que foi se transformando, né? Nessa passagem ao longo dos 4 anos. Chegou com um perfil de treinador, hoje é completamente diferente. Vencedor, que cobra muito dos jogadores. Ele é monstro, hein? E ainda tá na briga pelo brasileiro. Não tenho dúvida. Pode falar de Cola e também pode falar sobre. Esse cara, os números dele são absurdos. 181 vitórias, 77 empates, 55 derrotas. É absurdo. 10 títulos. E o cara continua com sede ainda de títulos, com o mesmo elenco. Colocando 181 com 77, nós dois que é bom de matemática, vamos lá, 180, 250, 258. 258 jogos ele não perdeu de 313. Absurdo. Meu Deus, 258 jogos esse cara não perdeu de 313. Que coisa absurda! E a gente tá falando de um time que enfrentou. E não gosta de nós, hein? Não suporta nós, nos detesta a gente. Ele me detesta, fala a verdade. Mas tudo bem, eu não vou deixar de falar. Não, mas ele é monstro. Ele é monstro. Ele aprendeu muito com o futebol brasileiro também. Ele, pra mim, é o grande responsável por fazer do Palmeiras um time que rivalizou em títulos com o Flamengo. Não tem dúvida. Mas mesmo com muito mais dinheiro do Flamengo. Esse é um ponto importante. Se o Palmeiras competiu de igual pra igual mas com o Corinthians tem mais dinheiro que tudo isso aí perde. Mas os investimentos. Mas é administração, filho. Ô, craque, eu só queria lembrar como é que se deu a chegada do Abel. Craquito Neto! Craquito, desculpa, vou me atentar a isso. Ele é contratado como a 5ª opção do Palmeiras. Isso. E mais a primeira, lembra quem era? Não. Foi de avião. O treinador Independente Del Vale. Ele falou não pro Palmeiras. Aí ele foi pro Inter e não ficou um mês. Pois é. E esse técnico que precisou... Aí depois era um argentino lateral esquerdo que jogou, esqueci o nome dele. Eu não lembro os nomes, mas eu lembro que ele era a 5ª opção. E duvidavam tanto do nome dele, porque ele trabalhava no PAOK da Grécia, que ele precisou passar por 3 entrevistas. Parabéns ao Gagliotti. Se não fosse o Gagliotti, o Palmeiras não estaria numa situação como essa. O Gagliotti que trouxe esse homem aí. Que trouxeram seus amigos pra caramba. Parabéns ao Gagliotti, diga-se de passagem. Então, começando os donos da bola, hoje 4 anos de Abel Ferreira. Tem algum treinador no Brasil hoje, Souza, que seja melhor que o Abel Ferreira pra você? Não. Boa tarde, Souza. Boa tarde, e por sinal você tá usando óculos, por quê? Pra enxergar, né? Paralamas do Sucesso. Lembra? Herbert Viana. Herbert Viana, que Deus abençoe ele aí e que tá arrebentando. E aí, Pra mim alguém? não tem ninguém perto dele hoje. Nenhum. 4 anos. 4 anos, ganhando título todo ano. É difícil você estar 4 anos num clube ganhando sempre. Então, pra mim, não tem ninguém parecido com ele. Esse é o grande problema em relação aos outros treinadores, aos outros clubes. Porque o Sportingbet, eu acho que fechou. O Gustavo Soler me disse ontem na Rádio Bandeirantes nos Donos da Bola. Acho que o Sportingbet fechou 4 anos com o Palmeiras, 400 milhões. Então você imagina só, tanto pro futebol. Tem alguém pra você que seja melhor em relação ao Abel Ferreira, meu querido Jorge Nicola? O Vesgo não, o Veloso, para, hein? Ele toca aquela bola lá, Mário Sérgio? Ele toca com facilidade. Com facilidade. Toda hora. Ó, não sou vesgo e não sou gago, mas um abraço pros gays. Não, gago você é! Não, você pode não ser vesgo, mas gago você é! Não é gago, Veloso? Ajuda eu, Veloso! De quarta-feira. De quarta-feira, rapaz! É brincadeira, rapaz! Os gagos da Não, bola. tudo bem, você não é vesgo, mas gago você é! Você não é! Meu destaque inicial vai pra Arthur Jorge. Também, é O verdade. trabalho de 4 anos do Abel é incomparável. Não há ninguém. Mas hoje o Arthur Jorge tá melhor que ele. Hoje o trabalho do futebol brasileiro, o melhor é do Arthur Jorge. O time dele joga muito bonito. O Botafogo, inclusive, hoje vai confirmar a passagem pra frente. Queria agradecer o Edith. O Abel Ferreira, a gente vai colocar depois em relação ao Abel Ferreira, que tem uma matéria que o Ricardinho fez, né, Ricardinho? Em relação ao Abel Ferreira. O Abel Ferreira pode ser tricampeão brasileiro pra você, Veloso Souza, e também... Ainda pode. Também o Jorge Nicola. Jorge Nicola.
Pode sim. Ainda pode, porque a vantagem, enquanto estiver em 3 pontos, né, dá para o Palmeiras reverter jogando em casa. Mas é importante manter essa vantagem. O jogo foi antecipado agora, 4 dias antes da final da Libertadores, vai ser o jogo 26 de novembro, Palmeiras e Botafogo. Pra você? A possibilidade é grande. Vou repetir de novo. Se ano passado com 11 pontos eu falava que poderia ser, foi 4, né? 3, né? 3 pontos. 3 no confronto ainda. Confronto direto. Pra mim dá o ainda. Botafogo. Se fosse qualquer outro time, eu diria não, que não tinha possibilidade. Mas o Palmeiras, você não pode deixar o Palmeiras chegar, não. Nicola! Acho que vai dar Palmeiras porque o Botafogo vai estar muito voltado e focado na Libertadores. Só queria chamar atenção para o movimento que está acontecendo na Europa. O Sporting está perdendo o seu técnico Rubem Amorim para o Manchester United. Operação de 15 milhões de euros. Os caras vão pagar os 10 milhões de euros da multa e mais 5 milhões de O euros. Abel pode ir pra lá? Esse é o ponto. Mensageiro Nossa do caos. Senhora. Lá vem ele. Se Deus abençoar... Quantas vezes você já tirou o Abel do Palmeiras? Se Eu Deus tô tentando uns abençoar... 4 anos. Se Deus abençoar o Sporting, que fala assim, ele vai pra lá, porque eu não aguento mais Mas fome pra no Palmeiras. agora, craque, é melhor levantar, porque pra agora ele não vai sair. Ele Não, vai pra deixar... agora, mas pô, porque ele está pro ano que vem. Ele não vai Dezembro. deixar na reta final de Não, campeonato agora brasileiro não. e nem antes do Ele Super pode ser Mundial. campeão brasileiro, mas ele indo embora pro esporte, a gente vai ficar feliz demais.